Estudo Bíblico Ezequiel 30. O Egito será conquistado pela Babilônia. Versos 1 a 19. Esta seção de caráter escatológico é a única que não foi datada, mas talvez seja cronologicamente ligada a capítulo 29, versos 1 a 16. Consiste em 4 oráculos, todos começando com "Assim diz o Senhor". Veja versos 2, 6, 10 e 13. Verso 3. Está perto o dia do Senhor. Essa é uma frase comum para designar o julgamento de Deus, especialmente o seu futuro julgamento. Joel 1,15, 2 versos 1 e 11, 3 verso 14, Zacarias 14,1, 1 Tessalonicenses 5,2, 2 Tessalonicenses 2,2, 2 Pedro 3,10. O dia do castigo de Deus para o Egito engloba um cumprimento imediato na invasão de 568 a 567 a.C. da Babilônia. Verso 10, capítulo 32, verso 11, bem como no distante dia do Senhor, no futuro período da tribulação, quando Deus chamará todas as nações para que possa julgá-las. Daniel 11, versos 42 e 43. Verso 5. Put, uma cidade aliada aos egípcios, na costa do Mar Vermelho. Lud, a Lídia, que mandava mercenários para o Egito. Verso 6. Migdol até Sevene. São os limites do Egito, Migdol no norte e Sevene ou Assuã na divisa entre o Egito e a Etiópia. Verso 9. Os atos do Senhor contra o Egito tinham a finalidade de advertir a Etiópia descuidada e o mundo. Navios. O Nilo era o caminho mais rápido para uma invasão. Verso 12. Secarei os rios. Sem o rio Nilo e seus afluentes, a terra do Egito era um deserto estéril. A sua sobrevivência dependia da inundação anual de suas terras pelas enchentes desse rio. Verso 14. Patros, uma ampla região ao sul de Mênfis. Zoan, essa cidade importante da parte oriental do delta do Nilo, que também era chamada pelos gregos de Tânis. Verso 15. Sim, o nome é uma referência à antiga Pelúcia, uma cidade importante na extremidade oriental do braço do Nilo, próximo ao mar Mediterrâneo. Uma vez que No, Tebes e Sim estavam situadas nas fronteiras opostas do Egito, e desse modo muitas cidades são nomeadas, a passagem fala do castigo sobre todo o Egito. Estas cidades do Egito já eram antigas naquela época. Verso 17. Pibesete, em egípcio, quer dizer cidade de Baste. Baste é o nome de uma deusa em cuja cidade havia múmias dos gatos sagrados. Cada cidade aqui mencionada tinha sua forma específica de idolatria, o que Ezequiel tinha em vista. Verso 18. Se escurecerá o dia, um símbolo de declínio, mais amargo pelo fato de haver naquelas cidades templos onde o sol era adorado, os sacerdotes que pensavam que com isso podiam controlar a vinda dos benéficos raios solares. Aqui voltamos para março-abril de 587 a.C., verso 20, a data da queda de Jerusalém, depois de terminado o assunto que começou em capítulo 29, verso 17. Verso 21. Eu quebrei. O braço do rei do Egito é a força política internacional dos egípcios e foi quebrada na mesma época da invasão de Jerusalém pelos caldeus. Essa invasão pôs fim às pretensões dos egípcios de reger toda a antiga terra da Palestina, inclusive Judá, Filístia, Samaria e Síria. Verso 22. O forte. O outro braço se estendia ao longo do Nilo, inclusive a Etiópia, e abrangendo as várias tribos africanas. Toda a civilização da época se estendia em faixas estreitas de terras que acompanhavam os rios e as praias do mar. Os territórios do Egito, Palestina e Mesopotâmia,
que continham quase todas as nações mencionadas na Bíblia, formam uma estreita meia-lua. Verso 25, a minha espada. Fica bem claro que nenhuma nação consegue vencer na guerra sem permissão de Deus, e quando as nações pensam que estão cumprindo sua própria vontade, ainda levam avante os planos de Deus. Verso 26, normalmente as pessoas não aprendem que Deus é o Senhor até que venha o castigo. Nota homilética, saberão que eu sou o Senhor. Essa frase tão típica nessas profecias mostra que o eterno propósito divino no decurso da história do mundo é revelar-se aos homens. Abraão e seus descendentes haviam de ser os instrumentos humanos dessa revelação, mas se rebelaram completamente, como se nota nos capítulos 16 e 23. Por isso Deus mandou o seu filho, nascido como israelita, para pagar o castigo daqueles que não conseguiram viver à altura da lei que lhes foi confiada e para derramar seu espírito sobre eles, para que a vontade divina seja uma realidade gravada no seu íntimo, concedendo-lhes o poder de obedecer, promessa que se estendeu a todos os gentios arrependidos. Ezequiel 11, versos 19 a 20. Gálatas 4, versos 4 a 7.